Vou conversar nesse momento com o professor Rafael Campitelli Ramos, ele que é graduado em Ciências Biológicas, mestre em Ciências da Engenharia Ambiental e também doutor em Ciências, para tratar de um assunto que chamou atenção aí nas redes sociais nessa semana aqui em Palmas, que foi o registro aí de três pequenas lontras aí que foram encontradas nadando no Rio Lajeado, bem próximo aqui, inclusive, à área central da cidade, para a gente saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho melhor dessa espécie, dos seus hábitos. Nós vamos conversar com o professor que vai trazer mais detalhes a respeito desse assunto, falando aí num sentido um pouco mais científico também. Né, professora? Seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Clube. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes da Clube. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e gostaria de, então, reportar aí, né, esse registro que foi feito aqui próximo ao centro do município de Palmas, onde foi registrada, muito provavelmente, uma família, né, de lontra, porque elas geralmente não são encontradas, os adultos não andam geralmente em grupos. Quando a gente observa, assim, um pequeno grupo na natureza, geralmente é a mãe com os filhotes. Então, esses três indivíduos, provavelmente a mãe e dois filhotes, foram registrados, né, ali no Rio Lajeado, né, na região central da cidade. E eu organizei aqui, fiz um roteirinho para falar mais ou menos algumas coisas sobre o registro e sobre o grupo, né? Primeiro eu queria falar, trata-se realmente, né, da lontra que a gente chama de lontra longicaudes, né? A gente tem 13 espécies de lontra pelo mundo. Aqui no Brasil a gente fala que a gente tem duas espécies de lontra. Na verdade, uma é a lontra longicaudes e a outra é uma maior, que é a Pteronura brasiliensis, que é a ariranha, que é considerada também, né, uma lontra, mas é um animal maior, geralmente tem hábitos diurnos. A lontra geralmente é de hábito crepuscular, noturno, mas nesse caso trata-se então da lontra longicaudes, né, que é uma espécie que ocorre na região neotropical, desde a região ali do sul do México, né, sul da Califórnia, América Central, América do Sul, com exceção do Chile. Então é um animal que a gente não vai encontrar ali no Chile, né, a Cordilheira dos Andes, ali uma grande barreira geográfica, e no Brasil praticamente distribuído em todos os estados. Se eu não me engano, não tem registros no estado do Ceará apenas, okay? Até onde eu investiguei um pouquinho sobre o grupo. E aí, então, trata-se de um animal que pode ser chamado também, né, conhecido como lobinho de rio, né, lontra neotropical. Lontra é um animal, é um mamífero, né, pertence, né, ao subfilo dos vertebrados, a classe dos mamíferos, ordem carnívora, que é a mesma ordem, né, dos cães, dos felinos, dos urcídeos e tudo mais. Então, trata-se da família Mustelidae, que é a mesma família dos texugos, dos furões, né, da ariranha, e é um grupo, então, que tem aí ampla distribuição geográfica no Brasil. A gente vai encontrar ela geralmente em córregos. Ela gosta de águas claras, preferencialmente, águas mais rápidas, que a gente fala, né? Embora possa ser encontrada também em rios, lagoas, águas costeiras, como, por exemplo, manguezais, né, regiões estuarinas, que a gente fala, são regiões costeiras. Então, inclusive em Santa Catarina, existem registros delas em ilhas costeiras, né, então em água salgada. Não é muito comum no Brasil, geralmente é reportado o registro dela em águas continentais ou costeiras. Em ilhas é muito difícil, embora existam, né, lontras em outras regiões do mundo, que tem aquela lontra, uma das lontras marinhas que quebra moluscos, ela fica deitada, né, com a barriga virada para cima, coloca moluscos na região ventral e quebra, né, os moluscos para poder comer, mas não é o caso aqui no Brasil, é um animal mais de águas continentais, né? Bom, e aí Professor, é comum, né? O que chamou a atenção foi o fato de elas estarem no perímetro urbano. É comum esse tipo de registro? Então, o que eu ia dizer agora,
é um animal que o registro, na verdade, né, os registros humanos são muito difíceis de serem feitos na maior parte das vezes, avistando o animal, filmando, registrando com câmera, ou com vídeo, ou com fotografia, né, com imagens. Geralmente, muitos dos registros são feitos com o pessoal que estuda, etc., é feito por meio, né, do registro de pegadas, de fezes, né, de outras evidências de que o animal, geralmente, eles têm um comportamento territorial, eles costumam defecar em galhos, troncos, nas margens, arranham, né, os barrancos, uma forma de mostrar, né, que tem o outro animal ali, né, ocupando o território para aqueles, né, para outras espécies coespecíficas, e então tem esse comportamento. Então, assim, não é muito comum ali naquele horário, principalmente ela é mais crepuscular, naquele horário, naquele local, não é incomum. Eu suponho que elas também não estivessem voltando, subindo o rio, provavelmente estavam vindo, descendo, é o que eu acho, né? Porque é, são animais que geralmente não são encontrados em águas sujas, águas poluídas, com esgoto, etc., até porque são locais que não existe o alimento que elas procuram, e são animais que geralmente não são encontrados nesses tipos de locais. Então, embora possam, né, raramente, ou existem registros delas, né, em áreas degradadas, né, não é incomum, já que muitos habitats já estão degradados. Eu suponho que elas estivessem vindo daquela região mais sul. Perdão, eu abri aqui no o Google, a gente tem entre Serrinha, entre Dissenha, aqui em Palmas, a gente tem essa região aqui que vem ali, que tem o trevo aqui que entra na Biotê, né, que é o trevo entre o trevo do Instituto Federal e o trevo de Mangueirinha. A gente tem aqui, eu acredito que elas tenham vindo dessa região. Muito provavelmente elas estivessem descendo o rio ali e tenham vindo ali de trás, entre o bairro da Serrinha e de Senha. A gente tem uma região ali com diversos córregos. Comparada à qualidade da água dentro da bacia hidrográfica aqui do Rio Lajeado, no município de Palmas, é uma região até menos poluída, principalmente por esgoto. Então, assim, pelo que eu vi ali no vídeo, parecia que estavam comendo, muito provavelmente moluscos, alguns crustáceos, que são animais que a gente encontra aqui, alguns caranguejos, moluscos, e fazem parte da dieta delas junto com peixes, né, e outros animais. Pois é, isso é até um ponto, alguns internautas pontuavam, né, que, então, o rio não está tão poluído assim por elas estarem ali, realmente, então, né, essa parte aí do Rio Lajeado está um pouco mais preservada, podemos dizer, professor? Então, Guilherme, eu queria dizer assim, eu não sei se dá para usar o termo preservado, talvez menos impactado, né? Porque o rio dentro da cidade ele foi canalizado, né? Ele teve leito modificado, então tem toda uma urbanização. Não sei se dá para dizer preservado, até porque também a gente não tem uma mata ciliar e uma margem muito estável e algumas características, mas é um trecho ali que chama a atenção desse trecho. Eu moro bem pertinho, né, desse trecho, dessa região, é que é uma região que tem bastante planta aquática, bastante macrófita aquática e outros tipos de plantas aquáticas. E antes, né, rio acima nessa região, é uma região um pouco mais preservada. Se você voltar um pouco, tem um pouco mais de vegetação. Aquele local especificamente não tão preservado, mas forma-se um banco de plantas aquáticas ali, que muito provavelmente não somente atenua a poluição da água, aquele sedimento, aquelas plantas aquáticas ali, funciona como se fosse uma pequena estação de tratamento, né? Como também é propício ali para diversos grupos de invertebrados que provavelmente vivem ali e elas deviam estar explorando alimento. Eu conversei com o pessoal do ICMBio para ver se eu coletava algumas informações, e eles, né, quando eu perguntei para eles isso, eles falaram, bom, estiagem, pode muito provavelmente estar faltando alimento na região, nos locais onde vivem, e entraram para procurar alimento, né, uma possibilidade. Como, né, em horário crepuscular, poder amanhecer no dia, entraram, ficaram até um pouco mais tarde, né, estavam para voltar. Não sei se elas continuaram, né, para que sentido elas foram depois, quem estava fazendo o vídeo.
E tem outra coisa, eu perguntei para eles também se era comum, né, esse registro e tudo mais, porque eles, dentro aqui das áreas protegidas da região que o ICMBio, então, né, estão sob jurisprudência aí da instituição, eles disseram que não é comum o registro, né? Existe um registro fotográfico feito por câmeras aí nas matas, nas regiões, não existe o registro delas. Os únicos registros dentro da área que eles atuam foram de atropelamentos, né? Então, inclusive é um dos problemas, né, para depleção e diminuição do número das populações de lontras são os atropelamentos, né? Região norte, eles, principalmente os indígenas, pegam muitos filhotes como animal de estimação, chega a gerar problema de tamanho de população. No sul, existe problemas com cachorros, animais, doenças que já foram transmitidas, né? E, de modo geral, no Cerrado, na Mata Atlântica e ao longo do país, tem os atropelamentos também, que é um outro problema. Mas aqui em Palmas, então, existe aí relatos na área rural, né, o pessoal observar em córregos, tudo mais, mas, tecnicamente falando mesmo, o ICMBio só tem registros, assim, com um atropelamento, não tem por câmera e outros registros no município, tá? Bom, professor, aproveitando aí a questão do Rio Lajeado, inclusive, né, no seu trabalho no Instituto Federal do Paraná, o senhor desenvolve um projeto de pesquisa, né, a respeito do Rio Lajeado. Nos fale um pouquinho a respeito desse projeto. Sim, eu coordeno um projeto, né, sobre qualidade da água, biomonitoramento aqui na bacia hidrográfica do Rio Lajeado e em torno, e, inclusive, né, eu ia mencionar, a gente tem um ponto então, eu tenho alguns pontos que eu chamo de estação amostral, que são pontos dentro da bacia hidrográfica do Rio Lajeado, onde a gente coleta água, invertebrados aquáticos, e a partir desse estudo a gente faz inferência sobre a qualidade da água, a qualidade ambiental, e além de ser um levantamento, um estudo de importância para o levantamento da diversidade aquática regional, que alguns grupos ainda não estão estudados, e os detalhes de taxonomia e vários outros atributos ainda não conhecidos, né? Então, com esse objetivo também de levantamento de fauna, conhecimento de fauna regional. E um dos pontos né, de coleta dentro da bacia hidrográfica, assim, dentro do município, aqui mais urbanos, dentro do Parque Nossa Senhora de Lourdes, o Parque da Gruta, ali tanto no Rio Lajeado, que é mais degradado, como também uma nascentezinha, né, um pequeno córrego que se forma lá. E na entrada da cidade ali, que é o trevo que entra ali, que passa pela Biotê, onde eu mencionei que muito provavelmente acreditava que é de onde elas estivessem vindo, ali existe uma área particular, né, do senhor Paulo Bonassi, que ele cedeu para um ex-vereador aqui de Palmas, o Lagarto, você deve conhecer, e ali foi uma área que ele deu continuidade ao seu projeto de proteção de nascentes, como também se transformou em uma área que foi protegida e tem como objetivo também proporcionar ali um local mais, né, para recepção de escolas, práticas de educação ambiental, etc. E lá é um dos pontos mais preservados que eu estudo dentro da bacia hidrográfica. E engraçado que teve uma época que eu estava com algumas armadilhas para coletar invertebrados, e eu estava usando carne e fígado dentro de garrafas PET, cheias de pedra, então elas estavam submersas em alguns pontos lá onde eu estudo, porque eu queria coletar planárias, porque no processo que eu faço para retirar os animais, triar do sedimento, do material que eu coleto, muitas vezes elas estavam arrebentando, quebrando, eu queria pegá-las vivas para aula, para pesquisa, e aí sumiam essas armadilhas. Quando eu voltava lá para buscar as armadilhas fora da água, e eu pensando agora na questão das lontras, eu falei, pô, será que os cães, os gatos aqui estão tendo faro para pegar e retirar debaixo d'água? E eu pensando, né, depois que aconteceu aí o registro das lontras, que provavelmente poderia até ser elas que fizeram isso, porque elas, né, têm as vibrícias, que são aqueles, né, pelos bem alongados, aquele bigode bem longo, que são órgãos sensoriais. Ela tem um olfato, né, muito bom, né, audição e olfato muito, né, apurado. E além disso, debaixo d'água, principalmente no escuro, água barrenta, porque elas revolvem o fundo, ou em águas, né, que não são claras, ela usa essas vibrícias debaixo d'água para detectar movimento de presas, peixes, invertebrados, etc. E esse faro dela na água é muito,
potente, então muito provavelmente pode ter sido não necessariamente esses indivíduos, mas outras lontras que estavam 2 vezes tirando as minhas armadilhas debaixo d'água, porque era água corrente, né? Então o odor ali para dizer que foi um cão ou um gato, e é um hábito delas também pegar a presa na água e levar para a margem para se alimentar, né? As lontras, elas passam boa parte do tempo na água, mas é comum que elas fiquem fora da água para cuidar dos filhotes, para descansar, para se reproduzir, e também elas fazem a comunicação com odores, né? Tanto fezes como glândulas anais, que liberam um muco. Isso fica para advertência, né, de território, comunicação, inclusive para reprodução também. Sobre essa pesquisa relacionada à qualidade da água, né? O senhor citou 2 pontos, há certamente outros, né? Uhum. Citou aí a estação aí de preservação, né? Aí logo no início do rio, no Parque da Gruta. Desses locais onde a água ela não é tão preservada, quais são os tipos de impurezas que foram detectadas na água do Rio Lajeado? Ali, Guilherme, na verdade, nos pontos onde eu estudo, eu trabalho com alguns parâmetros físicos e químicos, né? Mas eu não trabalhei ainda com as únicas análises que foram feitas em relação a nutrientes na água, né? São correlatos a nitrogênio e fósforo. Então, né? Por exemplo, o fosfato, essas fontes são principalmente provenientes de esgoto doméstico, né? Que a gente conhece, se não é tratado, você tem desde as fezes até o sabão e todas essas outras substâncias que são ricas aí nesses compostos. Então, a gente tem esses parâmetros que eu analiso, não analiso metais pesados, pesticidas, etc., análises químicas mais, né, são a análise de parâmetros que a gente utiliza um aparelho, um multissensor, então é oxigênio, temperatura, condutividade elétrica, entre outros, né, que a gente utiliza para correlacionar com a distribuição e presença das espécies dos grupos. Então, o Rio Lajeado em si, o curso principal que forma aquela cachoeira dentro do Parque da Gruta, e vários pontos dentro do município ali do rio, ele é um rio que só de observar, né, o aspecto, né, da coloração, o odor e outros parâmetros ali que você pode facilmente acessar e saber, dá para perceber que deve ter aí diversos tipos de contaminantes, né, contaminação biológica, bactéria, vírus, outras coisas, né, protozoários, e incluindo uma contaminação química também, né, oriundo do doméstico, né, enfim, já esses córregos menores que desaguam, a gente tem uma qualidade de água melhor. O próprio córrego, que eu chamo de córrego da Gruta, dentro do parque, ele deságua, forma pequenos lagos e depois deságua ali mesmo, no Rio Lajeado. Ele ali a gente registrava, né, no ano retrasado, a gente estava registrando espécies indicadoras de qualidade ambiental, como pequenos caranguejos, anomuros. Então, assim, o rio em si muito degradado porque recebe uma grande quantidade de substâncias ao longo do seu curso, principalmente dentro da cidade, principalmente esgoto, né, não tratado. E também teve um leito, canal bem modificado, mas tem muitos afluentes do rio aí, pequenos córregos que fazem parte da bacia hidrográfica, mesmo dentro do município, apresentam uma qualidade da água. Essa qualidade da água, quando a gente fala qualidade da água, depende do uso, depende se é um uso para transporte, se é recreacional, se é para potabilidade, dessedentação de animal, né? Cada uso da água tem um critério. Falando no critério para preservação da fauna, esses animais que vivem ali, muitos pontos têm a água com boa qualidade, partindo das características físicas e químicas da água e da comunidade, dos tipos de organismos e a quantidade que a gente encontra em cada local. Enquanto que para potabilidade já, né, uma das coisas que precisa tomar cuidado é que essas nascentes, esses córregos, mesmo a água sendo límpida ou aparentemente seja limpa, né, e mesmo que estivesse livre de pesticidas e metais e outras substâncias que podem estar presentes e a gente não sabe, o certo era fazer a desinfecção, né, com hipoclorito, né, que é feita para matar possíveis protozoários, etc. Mas pensando na preservação da fauna, dessa vida silvestre, é uma água, em muitos pontos, com qualidade ainda,
embora o curso principal receba muito esgoto dentro da cidade e tenha aí uma perda significativa em relação à qualidade da água, para vários usos, né? Da gente dentro do Parque da Gruta, aquela cachoeira ela é imprópria, por exemplo, para banho, né? Para contato direto, né? Então, muito provavelmente ali apenas para uma questão estética, né? O último uso ali, né, que sobrou ali é uma questão estética, embora o odor muitas vezes não seja muito legal, é um rio que merece cuidado, né? Eu li alguma coisa sobre recentemente um planejamento para recuperar, né? E aí tem que começar com tratamento, né?